Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA e nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre o Bitcoin, recorrendo aqui inicialmente às nossas linhas de longo prazo. Por quê? Porque, em especial, em relação a essa última linha aqui dos últimos dois topos, né, nós estamos agora passando por algo muito interessante, né, que é basicamente a busca de tomada de suporte aqui, né, dessa linha dos dois últimos topos, né, para talvez uma possível continuidade, sendo que, né, nesse caso, essa linha saiu aqui dos topos respectivos de 2021 e do começo e do fim, né, da corrida em 2021, né, nós temos aqui em abril e temos aqui em outubro, novembro, certo? E estamos aqui tentando agora tomar suporte mais ou menos, né, na casa aqui dos 99 mil dólares, 99.500, tá? Então, basicamente é isso que está acontecendo com o Bitcoin nesse momento. Em geral, né, se nós formos ver em relação a suportes, resistências fundamentais, o que está acontecendo é o seguinte, ó, estamos aqui dentro dessa região de suporte de médio prazo, né? Se a gente for considerar aí o tempo gráfico diário, por exemplo, né, nós temos aqui uma região de suporte muito clara que vem aqui, ó, da casa dos 97.800 ou 97.900, né? E no caso do tempo gráfico semanal, médio e longo prazo, né? Esse suporte é um pouquinho aqui na casa dos 100 mil. Ó. Isso aqui é importante marcar para ficar mais visualmente claro para vocês. Esse aqui é um suporte, 100 mil dólares é o suporte aqui de médio e longo prazo. Se a gente for, esse aqui tudo é RSI, tá, gente? Aqui é o mensal, suporte de longo prazo de alta. Esse aqui seria, na verdade, o suporte no diário bearish, né? Abaixo aqui dos 97.900 nós estaríamos já em uma tendência de baixa no médio prazo, né? Que nós, na verdade, saímos, né, do último movimento dentro da região de baixa do médio prazo, ó, aqui em setembro, né? E retestamos essas regiões algumas vezes aqui, ó, mesmo assim sem adentrar basicamente na base, sem buscar uma sobrevenda no diário, né? Desde aqui, ó, agosto ou setembro de 2024 e estamos retestando mais uma vez, né, essa potência de força de alta, né, que se perderia abaixo dos 97.900, 98 mil dólares e provavelmente traria o Bitcoin aqui para retestar patamares como os 87.500, pelo menos 91.300 ou 87.500, tá? São as outras duas regiões de suporte que eu acredito que o Bitcoin possa retestar. Então, nesse caso, vou colocar aqui, deixá-las marcadas, que a gente pode falar um pouquinho mais à medida em que avançamos, mesmo porque, ó, temos aqui, ó, para, como falamos aqui do tempo gráfico diário, vamos agora falar mais do 4 horas, ó. Eu acho que é importante considerarmos o 4 horas pelo seguinte, o 4 horas vai determinar aí a força de retomada, né? Então, a nossa força de retomada estaria aqui, acima dessa região aqui do 45 no RSI, né? Essa é a forma que eu utilizo para saber, né, se a retomada realmente se deu. Ou seja, apenas quando nós vencermos aqui essa resistência na casa dos 101 mil dólares, né, 101.900 e por aí afora vai, né, que nós vamos poder dizer aqui, por exemplo, que os 108 podem ser retestados novamente, né, tal qual aconteceu aqui formando esse topo duplo, né, a gente pode ver diversas figuras aqui, né, podemos ver esse W como uma rejeição, né, claramente assim um W com uma rejeição. Podemos ver também aqui um topo duplo mais amplo e visualizar esse W também de forma mais aberta, né? E nós podemos também vir até aqui no curtíssimo prazo, né? Para entender talvez algumas divergências que podem estar acontecendo. Eu já vejo uma grande divergência que fica muito clara no curtíssimo prazo aqui, que é essa aqui, ó, né? Nós temos aqui fundos descendentes, né? E a partir daqui, ó, deste ponto, mesmo assim onde estamos, ó, fundos ascendentes, né? Com os desvios cabíveis, né? Ó, com desvios cabíveis, mas são fundos ascendentes. E se nós viermos por 4 horas aqui para tentar buscar de alguma forma isso, é até ainda mais interessante, né? Que aqui a gente também tem, ó, fundos descendentes, ó, também temos fundos descendentes. E se formos pegar esses mesmos fundos aqui no 4 horas, ó, aqui temos fundos ascendentes, né? Então essa é uma divergência de alta no 4 horas que é inegável, né? E nessa divergência de alta a gente pode sim estar pensando em talvez até romper
por exemplo, com resistências como essa resistência dos 108, 109 mil dólares aqui. Para mim, agora, o bloco mais importante de resistência de continuidade para o Bitcoin, muito embora eu não ache que essa correção de agora foi uma correção que foi perdida, né? Ela foi uma correção que está sendo aqui tomada em sua medida, né? E houve uma reação tanto dessa linha de tendência de alta aqui. Eu acabei de formar uma linha de tendência com os fechamentos, né? Lógico, porque a gente faz visualizações de divergências, né? Através de fechamentos de candles, não através de pavis, né? Então, eu acho que, no geral, essas são as informações mais importantes para o curto, médio prazo, né? Eu acho que foi um flush necessário. Se você vem aqui no RSI, você vê que a gente chegou na sobrevenda aqui também no 4 horas, ó, a última vez que a gente chegou nessa sobrevenda aqui houve uma reação significativa, né? Isso pode acontecer novamente, né? Não necessariamente, mas pode acontecer novamente. Nós também já atingimos aqui uma sobrevenda com divergência de alta numa hora, né? Então, assim, existem alguns elementos que mostram um possível alvo aí de correção no curto, médio prazo, beleza? Então, tendo dito isso, vamos aqui, ó, nós temos outros dois níveis importantes que estão confluentes também, a VWAP média e a linha upper da VWAP na casa dos 104 mil dólares, não precisamos muito delas. E o que a gente pode fazer agora, que eu acho que é importante, é tratar de Fibonacci, né? Eu acho que os valores Fibonacci são interessantes, importantes para a gente nesse momento, né? E eu vou manter uns desses labels aqui, né, de preço, para que a gente possa ver como é que eles confluem com algumas Fibonacci em algumas situações, né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem uma mínima e uma máxima, e temos aqui essa máxima, né? E aqui a gente tem um Golden Pocket sendo tomado como uma região de confluência e uma 883 também, né? Isso aqui também deve ser confluente aqui embaixo, mas eu acho que as nossas confluências mais... Ah, essa aqui, ó, é 382, deve ser confluente também, tá com um valor diferente, ó. Então a gente tem valores-chave, assim, na verdade, confluentes, né? O primeiro deles é a 382 aqui, dessa Fibonacci macro, né? Que ela traz deste topo para este fundo, deste topo. Quais são os medidores de força para uma retomada ou um rompimento, né? Dessa resistência, tá? E nós temos aqui essa região-chave, que é o nosso Golden Pocket, tendo sido tomado como suporte, mesmo que de forma um pouco distante, assim, será que pode ser retestado aqui para que esses valores efetivamente sejam postos em xeque, 96.800, 97.400? Ou será que aqui os 97.700 aqui, ó, que era daquele bloco de suporte do diário, já é suficiente, né? Então a gente tem esse elemento aí de observação e temos aqui também, então, ó, eu diria que são de fato os valores mais importantes, tá? Aqui é o 883, né? E o Golden Pocket, que já está marcado, né, e a 382. Então, para isso eu posso até apagar essa Fibonacci, não fosse por eu fazer aqui a projeção de alvos, né? Eu gostaria de fazer uma projeção de alvos, porque se a gente faz uma projeção de alvos, né, a gente pode, no caso aqui, para cima, né? Se a gente fizer o rompimento dessa, desse W, né? A gente tem um W aqui, claro que ele está um pouco capenga, e ele teve também a sua rejeição, mas o Golden Pocket foi tomado aqui como suporte. Nesse sentido, se a gente fosse fazer tanto a projeção do W como a projeção de alvo do W como a da Fibonacci, vamos ver se vai haver confluência, né? Porque o W ele viria mais ou menos, né? Ele viria mais ou menos assim, deste topo aqui de fechamento até o fundo aqui, ó, de fechamento também, né? Em uma linha reta mais ou menos assim, aqui, ó. Essa linha não tá reta, né, parceiro? Isso. Uma linha reta mais ou menos assim. E aí a gente teria que medir o alvo a partir daqui. O que nos traria mais ou menos aqui entre os 119, ó, entre aqui a 0,5 e a 618, né, da Fibonacci superior. Tendo ainda aqui que passar por resistências significativas dos 112, 115 mil, mas eu diria que se houvesse rompimento de W a partir da retomada desse Golden Pocket, ou seja, uma consolidação nesse patamar, até mesmo um reteste dos 92.300, se fosse o caso, né, para uma retomada, eu não estranharia nem um pouco que a gente fosse capaz de chegar por aqui. Então, nesse momento, para mim, esse aqui é um ponto de suporte, tá? Um ponto de entrada. Qualquer região abaixo aqui dos 99.600 é um ponto de entrada. E se nós tivermos, claro, né, dada a gestão de risco de cada um, e aqui, principalmente com a retomada do 101.900, eu acredito que pelo menos os 112 mil nós
iremos fazer o teste, ou digo até que seria mais interessante em termos de atração, né? Aqui é a casa dos 119, 120 mil dólares, ou até mesmo a 382, mas aqui eu diria que 119, 120 mil dólares é o patamar que eu prestaria atenção, e isso não é um aconselhamento financeiro, é importante que isso fique claro, apesar de que eu estou aqui mostrando para vocês coisas que têm referência com questões financeiras, né? Façam o seu próprio julgamento, né? E cheguem às suas próprias conclusões. Repito que essa divergência de alta, né, com fundos ascendentes e fundos descendentes no tempo gráfico de 4 horas, como a principal razão pela qual eu acho que isso aqui que também pode ser tomado como um fundo duplo, né, com um ponto de suporte-chave, que é essa 0,5 da FIBO também, 99,700, né, são razões suficientes para eu pensar que a gente tem maior chance de vir aqui para esses patamares, mesmo se ainda corrigirmos até os 92,300. Aqui para mim é a entrada certa e eu diria que aqui para mim é a saída certa com a parcial aqui nessa região. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e vejo vocês na próxima. Por favor, curtam, compartilhem para aqueles que vocês acham que pode se interessar por esse conteúdo e se lembrem de tomar muito cuidado que eu não estou dando aconselhamento financeiro para ninguém. Um abraço.